Bom, boa tarde. Nós vamos apresentar aqui o nosso projeto integrador. Os integrantes somos eu, Natália Sanches e a Carol. A empresa escolhida foi a Airlines Brasil. Aqui estão alguns tópicos que serão tratados durante a apresentação do projeto. Bom, a empresa Airlines Brasil, ela fica na rodovia Hélio Schmitz, no quilômetro 3, é o segundo setor. O ramo de atividade é aviação comercial e hoje ela conta com 200 funcionários. A Airlines Brasil foi fundada em 1976 e hoje tem um dos melhores serviços de transporte de cargas, sejam elas curto, médio e longo prazo. Possuindo então duas certificações, a ISO 14001 de gestão ambiental e a IOSA, que reconhece internacionalmente a excelência técnica, avaliação do gerenciamento da segurança operacional e de controle das empresas aéreas. Bom, a missão da Airlines é desenvolver uma cultura de segurança positiva no seu grupo, para que eles possam desempenhar melhor o seu trabalho. A visão é ser uma das empresas mais admiradas pelo cliente. Como valores, a Airlines tem segurança da informação, conduta e ética, e a sua política conta com a padronização dos documentos corporativos da Airlines, ou as suas filiadas e suas subsidiárias também. Olá, boa tarde. Falar um pouquinho aí das nossos principais clientes, né? Como vocês podem ver, temos a empresa Atlas, a empresa Linux, a Jetlog, Brinks, uma empresa também importante para nós, uma empresa que transporta bastante eletrônicos, carga vulnerável, né? Que nós falamos dessa carga aí. A FedEx também, uma empresa também muito importante para nós, está sempre embarcando muitas cargas conosco. A DHL também, uma empresa também bem parecida com a FedEx aí, sempre tem cargas vulneráveis embarcando sempre com a gente. A Diagnóstico do Brasil é uma empresa aí que transporta muita carga perecível, né, que são os nossos biológicos, são cargas aí especiais que a gente dedica uma atenção um pouco maior, porque são perecíveis, né? E precisam estar sempre chegando aí conforme o serviço contratado. Então, é uma empresa também muito importante. Todos os dias a gente faz embarque dessa empresa. Aqui nós vamos falar um pouquinho da nosso macrofluxo, né? Vou aproximar aqui um pouquinho. Como vocês podem ver aqui, temos o cliente, né? O executivo comercial. De repente o cliente tem uma demanda grande e precisa de uma tarifa aí específica, ele entra em contato com eles. Temos aqui a nossa aceitação, né? No nosso terminal de cargas, a emissão, após, né? Temos a triagem, que é o nosso armazenamento, o planejamento, né? Para poder verificar aí a prioridade e os equipamentos da carga para que ela possa subir para a pista. E em seguida nós temos aí o nosso manifesto, que é o nosso sistema aí de alocação, onde a gente insere que a carga seguiu, né? E para o cliente poder rastrear no site. Aí em seguida o fechamento, né? Que é interno do nosso sistema de voo, e a confirmação com a pista, se a carga realmente seguiu, se não teve corte, se foi dentro do padrão. E aqui embaixo nós temos, de repente, a gestão RM, que é um pessoal que a gente pede um apoio para nos ajudar no planejamento de alguma carga específica, em especial, uma carga de alto valor também. E aí os demais, a gestão correntista também, que cuida da parte financeira, e a gestão aí de armazenagem, desculpa. Então essa aqui é a nosso macrofluxo. Aqui, como vocês podem ver, vamos falar um pouco do nosso nível de maturidade. Verificamos aí alguns itens 2 e 3 aí que tá abaixo, né? Sendo reprovado e sendo alguns itens a serem verificados. Temos aí alguns exemplos, por exemplo, citamos aí a parte que da melhoria contínua de projetos, onde infelizmente nós não temos o incentivo
para que os nossos colaboradores estejam participando realmente da empresa, estejam realmente incentivados, né, a estar junto, a falar, a dar ideias, né? Nós temos também uma parte aí que fala também da nossa falta de material de trabalho no nosso dia a dia e acaba aí atrasando o nosso desempenho, acaba atrapalhando aí o nosso atendimento ao nosso cliente, a nossa demanda do dia a dia e infelizmente também nós temos uma dificuldade na reposição desses materiais. Então terão que ser reavaliados para que a gente possa melhorar nesses requisitos aí. Temos também a parte de objetivos da qualidade. Infelizmente, a meta aí da empresa ela não é bem clara para os nossos colaboradores. Em especial, aí, falando um pouco do nosso atendimento, onde nós temos alguns serviços a serem solicitados aí pelos nossos clientes, e isso não é tão aberto assim, essas informações não foram repassadas de uma forma clara para que eles possam entender o nível de importância que nós temos na hora do atendimento ao cliente, na hora de realmente fazer essa proposta, fazer essa emissão. Então, nós precisamos aí reavaliar e verificar esses itens aí para que a gente possa melhorar nas demandas aí com o cliente e entender o serviço realmente contratado pelo nosso cliente. Então, nós precisamos verificar isso daí e se atentar a alinhar todos os dados, todas as metas aí com os nossos colaboradores. Aqui nós vamos falar um pouquinho do nosso fluxograma, né, do processo, nesse caso aqui de embarque. Então, o primeiro passo aí, o cliente se apresenta na portaria e após aí ele é direcionado à área de embarque, onde a carga dele ela é vistoriada, né, pelo nosso raio-x, e aí, estando tudo certinho, ele é direcionado para a nossa loja, onde ele pode retirar a senha de atendimento. E o procedimento para aceitação da carga, ela é simples, né? A gente verifica a documentação, se está tudo certinho. Por exemplo, se o cliente ele é cliente CNPJ, né? Cliente jurídico que tem o CNPJ ativo, ele precisa estar emitindo a nota fiscal dessa carga. Então a gente verifica se está com a nota fiscal, se a nota fiscal está de acordo com o destino que ele está querendo fazer o embarque da carga, e aí a gente verifica todos esses itens e aí sim ela é aceita. Caso contrário, infelizmente ela é simplesmente recusada. A gente não consegue fazer o embarque de uma carga que não está de acordo com a documentação necessária para que ela seja realizada. E aí ela estando de acordo, né? A gente faz a nossa emissão. A emissão sendo realizada, a gente entrega uma via para o cliente, né, desta emissão, um comprovante para ele aí, onde essa via tem o número de rastreio, onde ele pode fazer esse rastreio no nosso site, tem os dados aí, o valor que ele pagou, se ela é uma carga que vai ser retirada no terminal do destino, se ela vai ser entrega, tem a informação aí do remetente, do destinatário, então todas as informações ela entra aí nessa via de emissão. E aí, posteriormente, a gente passa para o nosso operador encaminhar a nossa carga aí para o VMU. Esse VMU, como eu citei aí do lado, é um local verticalizado, onde a gente coloca nossas cargas e aí a gente ganha também o espaço, né? Um pouco de espaço no nosso terminal com essa área verticalizada aí. E é isso o nosso fluxograma. Basicamente, o processo aí de embarque é isso. Aqui nós temos o nosso indicador de qualidade, né? Como vocês podem ver aí, bem abaixo aí da meta. Primeiro o gráfico, ele nos mostra aí a quantidade de atrasos, né? E vocês podem ver que chegou até a 7 dias. E o nosso serviço citado aí, que a gente verificou, que estávamos com problemas em questão de meta, é o nosso dia seguinte. Como o nome já fala, né? É um serviço que o cliente ele contrata e a carga ela tem que chegar até o dia seguinte no destino final. Infelizmente, aí nós chegamos a ter cargas aí paradas no nosso terminal de carga há 7 dias. Então, aí, ultrapassando
esse serviço contratado totalmente fora, né? Infelizmente aí do que o cliente deseja. Vocês podem ver que na linha amarela aí, ela indica os dias. Você pode ver que temos aí um item 2, aí o número 2, mas é o mesmo serviço, né? É o dia seguinte. Porém, aí é um exemplo de uma carga conexão, né? Uma carga, quando ela é conexão, é uma carga que a base ela não tem um voo direto para aquele destino. Então, ela tem que conectar em alguma base que tenha voos para aquele destino. Então, ela desce naquele aeroporto, né, de conexão, para fazer o novo embarque no dia seguinte. Então, a gente acaba ganhando um dia nessa conexão. Por isso que a gente tem aí o número 2, então, mas ele ainda está dentro do prazo aí do serviço. Então, a gente também explica isso para o cliente na hora de aí fazer a aceitação da carga dele. E aqui embaixo também o mesmo gráfico, né? Só que de uma forma aí demonstrativa, uma forma aí diferente, mas também com os mesmos dados do gráfico anterior. Infelizmente aí a nossa meta ela precisa ser verificada e reavaliada para que a gente possa ganhar os clientes, para que a gente possa realmente fazer com que esse serviço contratado seja eficaz, seja realmente válido, né? Então, é isso, nosso indicador de qualidade. Como a Carol já citou aqui em alguns outros slides, referente ao nosso problema, reforçando mais uma vez que o problema é o não cumprimento dos prazos. E para explicar melhor esse problema, nós adquirimos aqui a técnica dos 5 porquês, identificando todas as subcausas referentes a este problema. Bom, o não cumprimento do prazo, ele acontece porque nesse setor de cargas, de envio de cargas, há uma alta demanda, porque muitas empresas procuram airlines para fazer envios de cargas para outras cidades, até mesmo para outros países. O que também faz com que ocorra esse atraso é a falta de acompanhamento, porque muitas vezes as cargas são colocadas nos seus alocamentos e não tem um acompanhamento para saber se elas estão em atraso ou se elas não estão em atraso, fazendo com que isso gere também o não conhecimento do prazo daquela carga, porque como eu disse lá no começo, os prazos de entrega são curto, médio e longo prazo, que no caso seriam para 24 horas, 72 horas e 48 horas, não exatamente nessa ordem. E a falta de organização também no alocamento faz com que não só dificulte o reconhecimento das cargas, se estão em atraso ou não, como também na disposição, porque se elas estão mal colocadas, se elas estão fora de ordem, às vezes pode acontecer de ir uma carga errada, num avião que não tinha necessidade de ir agora, que poderia esperar mais um pouco e ainda estava dentro do prazo. Então, tudo isso faz a gente entender que o problema maior é a falta de disposição no armazenamento, onde elas ficam alocadas, onde elas ficam armazenadas até serem enviadas, e uma falta de checagem por sistema, porque se elas são codificadas e armazenadas num local certo, que também contém o código no qual ela foi checada, dá para saber por sistema onde ela tá, se ela tá em atraso, se ela não tá, se tá dentro do prazo ainda, se já passou e precisa ser mandado no próximo voo. Para disponibilizar melhor uma causa de todas as áreas desse setor, tem o diagrama de causa e efeito, tendo como problema maior também o não cumprimento do prazo, e da parte de equipamentos é a falta do sistema de checagem,
que não disponibiliza para a gente a saber qual é aquela carga, onde ela está, entende? E de processos a alta demanda, porque, como eu disse, muitas empresas procuram para enviar suas cargas, para enviar seus materiais para outros lugares, para outras empresas. A baixa qualidade de voo, a baixa quantidade, desculpa, que muitas vezes não são diversos voos que vão para o mesmo lugar. E acaba que, se nenhum voo não cabe, aí ficam algumas cargas para serem enviadas no próximo, que às vezes pode acontecer de demorar também. Da parte de mão de obra, o não acompanhamento e o desconhecimento do prazo, que ambos têm ali a sua correlação, porque se você não acompanha, você não sabe do prazo daquele despachamento e não sabe se está em atraso. Da parte de materiais, temos os problemas de aviões de menor porte, porque os aviões menores não suportam tantas cargas quanto alguns de tamanho médio ou maiores. Acaba que algumas cargas às vezes são enviadas e elas nem precisam ir naquele voo, que elas ainda estão dentro do prazo, e acaba que as cargas que estão atrasadas ficam porque esse avião não suporta mais cargas. De ambiente, o espaço insuficiente, como eu disse, o alocamento das mesmas não tem espaço suficiente para todas as cargas, e muitas vezes algumas são colocadas no chão ou uma em cima da outra, e se tivesse pelo menos o sistema, a gente saberia pelo código qual seria aquela carga que está em atraso, qual é aquela carga que precisa ser enviada, entende? E de gestão, a falta de organização, porque toda essa desordem que acontece no setor tem que ser vista por um gestor, ele tem que ter ali uma outra saída, uma contrapartida para esse problema. E a não abordagem de novos sistemas, que entra juntamente nesse caso. Aqui é o nosso cronograma das atividades. Alguns já estão realizados, outros ainda estão para acontecer. E a nossa conclusão, que após a nossa avaliação pelo setor, por todos os processos que acontecem até que a carga seja enviada, a gente percebeu que se faz necessário uma organização no alocamento, até mesmo, se possível, um alocamento maior, e um sistema de checagem por códigos, para a gente poder acessar no nosso sistema aonde está aquela carga, quando ela precisa ser enviada e se ela está em atraso.